My name is Daniel Eisenberg. Meu nome é Daniel Eisenberg. I want to talk to you E eu quero today conversar com about vocês hoje sobre some of the methods alguns that dos we've been métodos developing and que implementing nós around the temos world desenvolvido e implementado em todo o for mundo very rapidly, or relatively rapidly, stimulating growth in very specific economic regions. para atingir I um realize it's crescimento difficult econômico bem específico. I realize it's difficult to Eu compreendo que é participate in difícil this kind of a Skype participar presentation. por esse What I'm tipo de going to do is go videoconferência, through very mas o que eu vou quickly fazer é, a set of rapidamente, slides, eu vou passar por um conjunto de hopefully slides they'll provide some e food for thought. espero que eles So allow me to first to share my fomentem screen, a nossa and discussão, ok? Então eu vou compartilhar what a we minha said tela that com we would vocês do is e go through the slide presentation, então vamos or my passar por esses presentation, slides. through screen share on Skype. So I hope that you can see that. Espero que vocês possam ver isso. And I'll put the little image over there in the corner. So I'm Colocar a going minha to talk imagem aqui about no driving canto. Então eu vou economic falar growth sobre through scale-up como impulsionar o ecosystems. And crescimento ecosystems just econômico means através do environments scale-up, that escalando are conducive ecossistemas. to relatively rapid growth. Então, como conduzir as empresas a um crescimento relativamente rápido. This is actually methodology that works. Isso é uma We've metodologia replicated now in que several funciona. Nós já environments, in several replicamos different em kinds of diferentes economies, ambientes, and diferentes they seem to work. economias This all e started parece about funcionar. 10 Tudo years isso ago, começou 10 anos when we atrás, set an ambition for quando ourselves. nós It was a estabelecemos uma fairly, ambição para nós mesmos. aggressive or ambitious mission, I could Relativamente say. agressiva, uma And missão very bem simply put, it was ambiciosa. to try to Então a learn how to gente disse que a gente ia increase tentar prosperity compreender como aumentar a in very specific prosperidade economic regions em regiões by econômicas bem catalyzing específicas, entrepreneurship catalisando o empreendedorismo de tal modo que seja muito rápido, ou em outras palavras, você consiga ver resultados em um ano, que se torne autossustentável em poucos anos, digamos 5, seja mensurável em termos de riqueza, de impostos e empregos, que seja eficiente do ponto de vista dos recursos, seja replicável, que seja aplicável a uma grande variedade de ambientes com uma metodologia consistente, e não apenas para aquelas áreas únicas do mundo, mas para o que eu chamo de lugares normais. Lugares normais com problemas normais. Claro que o Brasil, embora todo local seja único, eu considero muitas das regiões do Brasil muito representativas de outras regiões pelo mundo. Então, nesse sentido, eu chamaria o Brasil de um mercado normal. E também deveria ser robusta, porque de uma maneira que se autossustentasse pela fábrica local. Eu vou explicar depois o que isso significa. Em outras palavras, para conquistar esses objetivos bem ambiciosos, nós rapidamente começamos a perceber que nós tínhamos que encontrar os objetivos, definir os objetivos em termos de crescimento. Eu sei que isso pode soar muito simples, mas a maioria dos esforços de desenvolvimento econômico estão focados em outros objetivos e não em um crescimento mais rápido de empresas locais. E a chave é que, se isso acontecer, a prosperidade vai ser mais fácil de ser alcançada e sustentada. Não é garantido, mas torna muito mais provável. E falando-se, claro, de uma prosperidade ampla, né? Não prosperidade para poucos. Então, nós compreendemos que nós tínhamos que substituir a ideia de prosperidade econômica motivada por crescer as firmas, criar firmas locais, né? E talvez a gente devesse pensar em ajudar mais empresas a terem um novo crescimento. Isso teria implicações muito importantes nas ações a serem tomadas. Então, só para deixar bem atraente, né, nós
nomeamos um crescimento novo, mais e mais crescimento novo de scale-up, ampliar, né? Então, essa metáfora do scale-up, a gente tem promovido e ela foi adotada por outras instituições do mundo, como a Endeavor, por exemplo. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre os fatos das empresas que crescem mais rapidamente, porque elas desafiam alguns dos estereótipos, questões que os profissionais como eu mesmo ensinamos a vocês. Primeiro, as scale-ups não são empresas jovens. Muitas delas estão na segunda ou terceira geração. Podem ser empresas familiares, empresas que foram spin-offs de empresas maiores. Eu vou lhes dar uns exemplos depois. Podem estar em todos os setores. A maioria, na verdade, isso é uma questão empírica, está na indústria básica, imobiliária, construção, serviços financeiros, logísticos, varejo, agricultura, mas muito frequentemente não estão nos setores das ciências e tecnologia, mas sim nas indústrias básicas, as empresas que crescem mais rapidamente. O terceiro fato é que o crescimento scale-up não é linear. Ele não acontece um processo muito linear de começar com uma ideia, daí testando no mercado, angariando fundos e assim por diante. De fato, muito frequentemente, é um processo muito acidentado de altos e baixos. O quarto lugar tende a ser financiado por dívida e não por capital de risco, ou financiado pelos próprios clientes, pelos próprios consumidores. Outro ponto, sustentar a economia local, ajudar outras empresas a também se ampliarem mais rapidamente. Então, alguns exemplos mais ou menos aleatórios, só para lhes dar uma ideia do que estamos falando. São exemplos num estágio mais adiantado, tá? Mas um deles é uma empresa farmacêutica da Islândia. É uma empresa que começou adquirindo uma manufatura de 100 anos. Tinha 100 anos. E aí cresceu numa taxa de 50% a 60%. Claro que não todas as scale-ups crescem tão rapidamente. A maioria cresce 5%, 10%. Vão crescendo de 10 para 12, 12 para 15. Esse é só um exemplo genérico de uma empresa não inovadora que cresceu muito rápido. E agora vale mais de $1 bilhão em renda. Outro exemplo, uma empresa holandesa, terceira geração, uma empresa familiar, que foi assumida, quem assumiu foi o neto, agora é a maior empresa do mundo no seu ramo, mas por 100 anos teve 7 pessoas trabalhando na empresa. Essa história é muito comum, na verdade. Agora eu vou pegar um terceiro exemplo da área de Boston. Uma empresa de alimentos marítimos e estava já na terceira geração e acabou se tornando uma cadeia de restaurantes nos Estados Unidos. 30 anos depois de começar, de estar estabelecido, eles começaram a inovar, tentar novos conceitos. Então, hoje em dia, mais de 5.000 empregados. A propósito, todo mundo sabe da Apple, né? Mas é interessante observar como foi o crescimento da Apple. Nos primeiros 25 anos, o crescimento da Apple foi mínimo. Somente nos últimos 7 ou 8 anos, como vocês podem ver nessa curva, é que a Apple realmente cresceu. Todo o valor, todos os lucros da Apple foram gerados depois que ela já tinha 25 anos de existência. Isso não é uma aberração. Walt Disney, uma empresa americana, tenho certeza que vocês conhecem, já está aí no mercado há quase 100 anos. E nos últimos 7 anos, cresceu 800%.
Então, vocês podem ver que tem muitos exemplos dessas empresas que já são estabelecidas e depois crescem. Então, agora que a gente concordou, digamos assim, eu criou essa linguagem comum sobre o que é uma scale-up e por que é importante, eu queria falar sobre os projetos, como eles funcionam. Eu vou simplificar a metodologia de scale-up em 3 níveis. Espero que vocês possam enxergar bem. Os 3 níveis, eu vou passar por cada um deles. O primeiro é demonstrar que o crescimento pode ser rápido regionalmente. O crescimento local pode ser rápido. Lembrem, a gente está falando de mais e mais empresas crescendo mais e mais rápido. Segundo nível, ensinar não apenas aquelas empresas, mas todos os influenciadores na região e na cidade, na área urbana, como comunicar a respeito do crescimento. E o terceiro é acionar o envolvimento, o engajamento do ecossistema. Vamos falar de cada um dos níveis. Esse aqui é um resumo do trabalho que a gente tem desenvolvido há mais de uma década, tá, pessoal? Então, eu simplifiquei muito, tá? É muito mais complexo do que o que eu estou apresentando agora. Mas também acho que é útil comunicar de uma maneira simples. Então, demonstrar o crescimento rápido. Eu quero fazer uma distinção, tá, pessoal, do que as pessoas chamam de unicórnios. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. Eu estava num fórum econômico em março e aí e o presidente da Argentina falou sobre unicórnios. Então, os unicórnios, eu diria, do ponto de vista da política pública, eles têm um objetivo bem enganoso, porque eles são definidos pela riqueza dos acionistas. E aí a gente pode mostrar bem claramente que a desigualdade local vai dispar com o crescimento dos unicórnios. Então a gente substituiu a metáfora do unicórnio com uma bem mais útil, que são os cavalos de carga, porque elas se autossustentam, elas são reais, não são imaginárias, não são sexys, e elas trabalham pesado. É assim que os cavalos de trabalho são, e é assim que o mundo é. É assim que o mundo funciona, na base dos animais de carga, que pode não ser tão bacana quanto imaginar um unicórnio, mas é mais real. Então, a gente quer demonstrar que tem mais empresas desse tipo, de animais de trabalho de cavalo de carga, que crescem no nível 1. Então, a gente tem esse programa de treinamento no Rio de Janeiro, a gente fez uma vez no ano passado e a gente vai lançar o segundo programa agora em 2017, mas é um programa para empresas que já têm um giro de capital, podem ter 50 anos, podem ser empresas familiares, não importa qual é a idade da empresa. E em 5 meses, eles podem começar a crescer mais rapidamente. A grande maioria deles começa a crescer mais rapidamente. Aqui é uma ideia geral, só para eles mostrar o que a gente faz. Tem muitos workshops. Então, a gente tem esses exercícios de desafio, a gente tem programas de mentoria, a gente trabalha com a Endeavor e outras empresas e, claro, a gente trabalha também com todas as partes interessadas. Então, aqui falando, esse é o Scalerator e o propósito do Scalerator é demonstrar que o crescimento pode acontecer de maneira muito rápida. Então, aqui a gente tem essas estrelinhas vermelhas, né? Que é o que a gente chama os eventos das primeiras semanas. O segundo nível é ensinar o crescimento, a comunicação do crescimento. Então, a gente... Tem uma história que acho que vocês já ouviram. Se uma árvore cai na floresta e ninguém ouviu o barulho, ela fez barulho ou não, a gente pode dizer que a mesma coisa se aplica ao crescimento. Porque se uma coisa acontece na sua região, na sua área econômica e ninguém fica sabendo, não tem um impacto muito grande. Mas é interessante, pense na comunicação. Eventos de crescimento, o crescimento de empresas como
atividade de desenvolvimento econômico. Um dos desafios, claro, para a comunicação do crescimento é que a gente não sabe a aparência do crescimento, a gente não sabe como ela vai ficar quando crescer, não tem uma língua comum para falar de crescimento. Então, uma das coisas que a gente fez foi desenvolver essa língua e desenvolver exemplos de crescimentos reais. E a gente gosta de falar de crescimento com Cs, né? Do cliente, que pode ser nova venda, nova exportação, crescimento de capacidade, pode ser novas pessoas, expandir as suas instalações, comprar equipamentos, tudo isso é crescimento, são eventos de crescimento. E dinheiro, cash, o terceiro C. Você pode ter uma gestão do seu financeiro, melhor ciclos de recebíveis, pagáveis, novos investimentos, empréstimos e financiamento público. Então é essencial, se você quiser comunicar a respeito do seu crescimento, entender qual é a aparência, como ele vai ficar quando crescer, antes de quando está começando, antes de crescer. Tá? E não tem a aparência, ainda não tem uma aparência de $1 bilhão, um unicórnio, né? São várias atividades mundanas que vão se encadeando. E uma coisa que a gente ensina por meio de contar histórias de crescimento. Então, eu vou te falar alguns exemplos da Colômbia, que são seus vizinhos, nos últimos 5 anos. Algumas histórias de crescimento. Nós aumentamos as nossas exportações de um país para o outro e nós aumentamos 3 vezes nossas vendas. Isso é uma história de crescimento. A maioria de nós não vimos essas histórias. E a gente nem conta essas histórias também, mas elas são histórias muito importantes e eu conto por quê. Outra história de crescimento de Milwaukee, Wisconsin, onde a gente aumentou as nossas vendas de 10 a 20 milhões em um ano. Ou a gente investiu $31 milhões numa fábrica e agora estamos contratando 250 pessoas. Nós crescemos 3 vezes. Ou nós fomos para 0 a 2 milhões em 5 anos. Ou, por exemplo, nós fechamos ano passado com 1,5 milhões de vendas e nós aumentamos nossos empregados. Todas essas histórias são histórias de crescimento. E olha que interessante, nessa escalator, você pode gerar eventos de crescimento e histórias e saber de todos esses participantes. Esses são alguns exemplos de nossos programas para ensinar essa linguagem de crescimento. Temos prefeitos, para stakeholders, para jornalistas, para especialistas em mídia, para pessoas que não são empreendedoras, como contar histórias, eventos comunitários, e tudo isso é muito importante. A propósito, se ninguém sabe que você está crescendo, que o seu crescimento está acontecendo, ele não tem impacto, ele não estimula ambição, entre outras coisas também. Então, quando as pessoas se comunicam a respeito do seu crescimento, claro, cria uma coisa chamada feedback. Agora, o terceiro nível é mais complicado, mas eu quero falar rapidamente, porque eu sei que a gente tem pouco tempo junto. O terceiro nível é conseguir que esse ecossistema tenha um stakeholder. Eu sei que é jargão, mas diferentes influências em diferentes setores, na sua região local, para conseguir aquele investimento em crescimento. Lembra? Em mais e mais empresas crescendo cada vez mais e mais rapidamente. Então, primeiramente, você precisa ter uma imagem de qual é a aparência desse ecossistema. Eu não vou entrar em detalhes dessa imagem, mas você pode ver que o ecossistema ele tem multidimensões. Ela tem diferentes ideias. Ela tem políticas, ela tem parte financeira, ela também tem envolvimento de cultura, capital humano e talento e trabalho de mercado de trabalho, acesso à exportação e outros conceitos de mercado. E, claro, também envolve em organizações de suporte como a Endeavor ou a Sebrae, no caso de vocês. Esse é o domínio de um ecossistema para escala. Mas uma coisa que é importante para salientar é que o ecossistema é feito de pessoas. Ele não é só
uma política abstrata, uma financeira abstrata. São pessoas que fazem política, são líderes políticos, são pessoas que dão suporte, que são educadores do capital humano. Mídia, são especialistas que ajudam a impactar a cultura. É o executivo corporativo. E são pessoas, e essas pessoas têm diferentes necessidades. Você não pode ignorar o fato que diferentes setores numa região vão querer coisas diferentes. O que o banqueiro quer? O que a mídia quer? O que o prefeito quer? O que o governador quer? O que o diretor da universidade quer? São coisas completamente diferentes umas das outras. Não todos eles querem mais empregos, nem todos eles querem ganhar mais dinheiro. Alguns sim, estão focando em dinheiro, outros não, mas de maneiras diferentes. Exemplos, são só exemplos de diferentes necessidades que eles têm. Por exemplo, executivos corporativos, o que eles querem? Eles querem ser competitivos, não é isso? Eles querem ter acesso a talento, para a inovação, mercados, e já a mídia, os jornalistas, eles querem conteúdo para maiores e melhores públicos e ter propaganda e cliques e audiência. Deu para entender o ponto, não é? Então, você precisa ter diferentes programas para impactar diferentes pessoas, stakeholders, para investir no crescimento ou numa escala, num scale-up. Então, uma vez que você escala um projeto, você tem workshops específicos para a mídia. Você tem que ter um workshop específico com políticas específicas para aquele que faz regulamentação. Ajudamos banqueiros a fazer melhores empréstimos, por exemplo. Ajudamos também educadores a escrever casos, literatura. O outro só para acelerador. Ajudamos também executivos corporativos a criar mais programas de capital de risco em suas empresas e por aí vai bem customizado. E daí você vai conduzindo o escalador. Então são esses os níveis. E agora eu vou terminar a minha palestra com alguns exemplos. Daqui um exemplo de alguns resultados da Manizales, o que aconteceu em 5 anos já. Eles generaram 10% de toda a criação de empregos na empresa deles na própria região. Olha que incrível. Eles aceleraram milhares de novos contratos, B2B, muitos nesses mercados de exportação, e seu crescimento, como você pode ver, com diferentes grupos nesses escaladores. Foi realmente incrível como case. E muitas outras empresas começaram a crescer também. E, claro, virou um modelo para outras cidades na Colômbia. E aí eles começaram a exportar esse modelo para outras cidades. O custo, sempre é importante falar de custo, né? Foi menos de 5 milhões de dólares. Olhem, menos de 5 milhões por 5 anos. E agora o projeto é completamente autossustentável. E eu quero dar agora alguns exemplos de escala em New York, com um impacto de alto nível, num período muito curto de tempo. Quase mais de 300 milhões de dólares de engajamento, diferentes 25% de crescimento da empresa, e o clima está mudando para se ter um lugar mais propício para se investir e fazer negócios. O custo foi o quê? 2 milhões de dólares? Então, veja, isso é um impacto muito grande. Voltando agora aos nossos objetivos, pensando numa metodologia que seja rápida, que seja gravável, eficiente, replicável e robusta, a gente conseguiu tudo isso. E a gente aprendeu algumas lições e eu vou te deixar com essas lições. Primeira lição aprendida: um grande número de startups não significa um grande número de escalas. O que significa? Quando você tem uma empresa que está crescendo, o número de startups desce. E isso não é um problema, isso é uma boa coisa, porque elas estão escalando. Ter um pequeno número de novas formações de empresa normalmente é uma coisa boa. Não nenhuma, mas um número menor porque o resto está escalando. Próximo, se você cuida das escalas, as startups se cuidam sozinhas, elas começam a andar sozinhas. Você não precisa fazer muito para fazer as pessoas começarem a ficar mais inteligentes e trabalhar melhor com uma competência e potencial maior. Porque você vai mostrando os exemplos dentro da comunidade, dentro da sua cidade, dentro do seu ambiente, como o crescimento e a escala acontecem. A idade, o tipo de empresa não é relevante. O que é relevante é o valor econômico que está incutido nessa empresa. Então, a escala são startups num outro estágio.
para você pensar, ela está num outro passo do seu processo. Como eu falei, ela pode ter qualquer idade. E um pequeno número pode ser parte desse ciclo virtuoso. E, finalmente, a linguagem do crescimento pode realmente ter raiz, enraizar. Esses aqui são os líderes dos 7 países mais importantes do mundo, assistindo futebol. É um grande unificador do mundo, né? Exceto para os Estados Unidos, talvez, não se ligue tanto para futebol, mas veja a língua do crescimento. A gente viu isso acontecendo quando cada vez mais líderes locais em diferentes setores falam essa língua da escalar, de como aumentar de sucesso, êxito, realização, de crescimento e ganhar. Então, agora, esse movimento de scale-up se tornou um movimento realmente e está acontecendo em diferentes regiões do mundo, de que vai da Rússia para a Dinamarca, os Estados Unidos, América Latina, e a gente espera engajar você e seu projeto de scale-up, de escala. Olha só, agradeço, vou parar o compartilhamento da tela, vou agora mostrar meu rostinho aqui, e se você tiver... Eu não sei como dá para perguntar perguntas, mas se você... Imagino que vocês tiverem perguntas, eu espero que a tradução tenha passado o entusiasmo que eu tenho nesse assunto, porque a gente sente o entusiasmo. A claridade dessa metodologia é realmente aplicável em diferentes economias do mundo, para realmente ajudar a crescer e trazer prosperidade cada vez mais para os seus cidadãos. Muito obrigado. Daqui a pouco vocês conversam com o Daniel, mas enquanto o pessoal não coloca a minha apresentação, primeiro eu queria agradecer a CNI e o Sebrae pelo convite e dizer que, para mim, realmente facilita muito as coisas. Fala depois do Eisenberg, porque a gente colabora, trabalha junto há muitos anos, e falar um pouco sobre esse desafio de crescimento das empresas, que tem sido a nossa bandeira na Endeavor e que a gente espera que contagie mais gente aqui na audiência, tem sido um desafio bem interessante. O pessoal conseguiu colocar minha apresentação? Turma? Minha apresentação? Pronto. Um comentário breve. O Eisenberg mencionou sobre essa dicotomia entre scale-ups e startups. Óbvio que nunca é a gente tentar separar os universos como se uma coisa concorresse com a outra, mas acho que tem uma coisa muito evidente para a gente que, infelizmente, esse é um debate que no Brasil a gente ainda fecha os olhos. A gente tem uma tendência natural pelo efeito manada, então todo mundo corre atrás daquilo que parece que é mais brilhante e mais que entrega aparentemente mais visibilidade e resultado de curto prazo, mas a gente acaba esquecendo de olhar aquilo que gera resultado de longo prazo para o país. Então, é ótimo que a gente tenha muitas startups, é ótimo que a gente tenha um universo enorme de novos empreendedores inovando, criando negócios, disruptando indústrias, mas se essas empresas não crescerem, de nada vai ter valido o esforço. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e um pouco sobre a nossa atuação. E, para começar, eu preciso falar sobre a Endeavor, porque a gente é um bicho relativamente novo nesse ecossistema. Então, o que a gente faz, na verdade, é acreditar, multiplicar uma coisa que a gente acredita que já existe, que é o poder de transformação do empreendedor. A gente realmente não acredita que o empreendedor precise de algum tipo de incentivo adicional, além de despertar e desabrochar aquele potencial que já existe dentro dele, obviamente, desde que ele cumpra características mínimas de ambição, inovação, etc. Então, o que a gente tenta é tentar destapar um pouco esse potencial que a gente enxergou nos empreendedores e que a gente sabe que estão espalhados não só no Brasil, mas no mundo. A gente é uma organização global, está em 28 países, nasceu há 20 anos na Argentina e no Chile, a partir de uma observação da realidade. Era impossível empreender na América Latina de 20 anos atrás. Não que seja muito mais fácil hoje, mas pelo menos o vento virou, claramente. E a Endeavor começou um modelo de atuação, primeiro em economias emergentes, então Argentina, Chile, Brasil, México, etc.,
e passou para um cenário seguinte de economias que ou estão estagnadas ou que precisam reemergir de alguma forma. Então, nos últimos anos, a gente abriu operações na Espanha, na Itália, na Grécia, no Japão e em cidades americanas, em algumas cidades americanas, muito afetadas pela crise de 2008. Então, a lógica aqui é uma só, que dialoga muito com o que vocês ouviram do Eisenberg. A gente acredita que o crescimento das empresas é o que vai gerar desenvolvimento, então a gente precisa trabalhar isso em cada um dos lugares onde a gente está. Aqui a gente está em 8 estados, desde 2000, trazidos aqui para o Brasil por 2 dos principais empreendedores brasileiros, Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira, e a gente tem atuações regionais nesses 8 estados brasileiros. A gente tem um modelo de atuação bastante simples. A lógica aqui é de uma pedra no lago, então a gente apoia um grupo muito pequeno de empreendedores, que a gente chama de empreendedores Endeavor, exemplos de alto impacto. O que a gente faz por esse empreendedor? Se eu estou numa plateia aqui que provavelmente tem muitos donos e futuros empreendedores, o principal problema que a gente entende que o empreendedor tem é solidão. É difícil ter com quem trocar, é difícil ter repertório para resolver todos os problemas. Então, o que a gente tenta fazer por um grupo muito pequeno de empresas que foram selecionadas num processo seletivo muito rigoroso e criterioso da Endeavor, é tentar conectar empreendedores muito bem selecionados com uma rede de mentores, que são algumas das principais lideranças empresariais brasileiras, para doar tempo e usar a lógica de que, se essa pessoa já chegou lá, ela tem muito a ensinar alguém que está no meio da jornada. Só que a gente fazer isso com um número reduzido de empresas num país do tamanho do Brasil, a gente não vai conseguir mudar a agulha de lugar. Então, a gente faz um trabalho de disseminação de conhecimento muito forte. O nosso portal atinge quase 7 milhões de pessoas ano, com conhecimento prático para empreendedores. E, mais recentemente, a gente decidiu participar do debate público sobre ambiente para se empreender no Brasil, sobre as condições para se empreender no Brasil. A gente tem publicado alguns estudos nessa direção. Essa é um pouco da nossa rede, sem entrar em detalhes. Algumas das grandes lideranças empresariais brasileiras são nossos voluntários, conselheiros, mentores, embaixadores, gente muito boa que doa aquilo que eles têm de mais precioso, que é tempo e conhecimento para orientar outros empreendedores. E aqui, muito breve, porque o Dan já explicou boa parte do desafio, o que a gente faz? A gente trabalha com esse tipo de empresa que o Daniel estava mencionando, que são as scale-ups. Na prática, o que a gente tem? A gente tem um universo enorme no Brasil de empresas começando, micro e pequenas empresas. A gente tem um setor bastante consolidado de empresas grandes, que não muda muito de tamanho, nem de quem são os atores que compõem esse grupo. E a gente tem um universo de empresas que tenta crescer. E o que a gente percebe é exatamente que, nesse universo, nesse momento de começo de empresa, os estágios mais iniciais, você tem volumes muito altos, um vale da morte imenso, que é natural, precisa haver depuração entre os empreendedores. A gente está num momento um pouquinho mais crítico, porque tem muita hype no mundo do empreendedorismo, então tem muita gente que vai turistar a ideia de empreender e descobre depois que entrou nisso por uma moda, por uma onda, e empreender é muito mais do que isso. Então, você tem um vale da morte por muitas questões, eu vou falar rapidamente sobre elas mais adiante. Aí você tem uma fase de transição em que a empresa pode ou não pode dar certo, ela encontrou um modelo de negócios, mas ela comete muitos erros, ela está muito desestruturada ainda. A gente, às vezes, no Brasil, a gente tende a colocar empresas por porte, porque a forma como a gente acabou separando, micro e pequena empresa, até 4,8 milhões de reais de faturamento, uma média até o limite do lucro presumido, e depois a grande acima disso. Mas o que a gente percebe é que uma empresa de 10 milhões de reais de faturamento, 15 milhões de reais de faturamento, é uma empresa ainda extremamente desestruturada, completamente dependente do empreendedor, ou dos empreendedores, dos sócios, uma bagunça generalizada na empresa,
Então, é muito difícil a empresa romper essa fase de transição e começar a cumprir ciclos mais estruturados de crescimento. E o que a gente faz é tentar atuar exatamente nesses pontos de virada das empresas para que elas possam ter ciclos mais saudáveis de crescimento. E por que isso e por que isso no Brasil? Porque a gente acredita de verdade, como o Daniel também trouxe, que as empresas que vão crescer muito são as que vão trazer produtos novos, são as que vão gerar muito emprego. O dado que a gente tem, que é um dado coproduzido pela Endeavor e pelo IBGE, aponta que no Brasil menos de 1% das empresas consegue crescer acima de 20% ao ano por 3 anos seguidos. São as empresas de alto crescimento. Esse é um estudo chamado Estatísticas de Empreendedorismo, do IBGE, publicado todo mês de novembro. E a gente descobriu que essas empresas, que são 0,7% do total de empresas no Brasil, elas criam metade dos novos empregos da economia brasileira. 3 milhões de novos empregos criados por 30 mil empresas, 90% dessas empresas de pequeno e médio porte, empresas que têm como característica principal não serem necessariamente um jovenzinho no mercado, a idade média dessas empresas é de cerca de 15 anos no mercado. Tem empresas de 5, obviamente, tem empresas de 50 anos de idade que se renovaram pela entrada da segunda, terceira geração no negócio. Então, o que a gente tenta é tentar multiplicar esse cenário, mudar um pouco esse cenário de empresas. E a gente apoia um bicho que a gente chama de empreendedor Endeavor, que, para a gente ter um ecossistema saudável, precisa ter duas coisas. Se ele é o exemplo que eu quero disseminar, eu preciso de um empreendedor que cresça com o negócio e que multiplique objetivamente seu impacto. A pior coisa que um empreendedor pode fazer quando ele cresce é mudar para Miami, se encerrar dentro da sua própria empresa, não dialogar com o resto da sociedade, não deixar que a sua história seja contada para os outros, seja passada adiante, não mentorar com o seu conhecimento a nova geração que vem na sequência e não investir com o sucesso financeiro que obteve novos negócios. Esse é o segredo de todos os ecossistemas bem-sucedidos de empreendedorismo. Infelizmente, a gente ainda tem um trabalho grande a se fazer no Brasil, porque ainda tem muito empreendedor que cresceu, gerou impacto e não entende que ele também tem um papel de espalhar esse conhecimento pela sociedade. Os nossos empreendedores, os empreendedores que a Endeavor apoiam, são 187 empreendedores. A gente aposta no Jockey, que estão à frente de 100 empresas. Essas 100 empresas juntas faturam cerca de 3 bilhões de reais, empregam mais de 30 mil pessoas, mas o mais relevante para mim, essas 100 empresas que vão chegar no final do ano faturando 4 bilhões de reais, faturavam em 2013, no final de 2012, 1,2 bilhão de reais. Essas empresas têm crescimento médio anual de 27%, num país que faz -4 e 0 nos últimos 3 anos. Então, o que a gente está mostrando aqui tem sim potencial para empreendedorismo no Brasil, é possível crescer no Brasil, não é possível se você não for profissional, se você não encontrar as condições específicas para isso. Nosso portal, como eu já falei, ele dissemina conhecimento para muita gente, é um portal de conteúdo gratuito para empreendedores, e a gente fala bastante, tenta provocar mudanças no debate, e tenta provocar o debate público, é um pouco do papel que eu tenho aqui hoje. Contextualizando de forma muito rápida o que a gente enxerga como problema e desafio, a gente tem um número muito parecido, quando descontado o tamanho da população, etc., de empresas, Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Eu gosto de comparar com quem a gente gostaria de ser e não com quem a gente é hoje. Então, esse aqui é a gente é uma ONG, né? Então, como ONG, a gente espera um dia chegar num ecossistema de empreendedorismo maduro o suficiente para que eu possa dar uma festa e a Endeavor poder fechar. Enquanto isso não acontece, a gente precisa entender qual é o problema, e o problema para a gente está ali na terceira linha desse slide. Por alguma razão, a gente tem um número expressivo de empresas, parece que não faltam empreendedores, a gente ouve isso muito, com bastante consistência, que o Brasil é um país de empreendedores, e parece ser verdade, mas parece que a gente é um país de empreendedores que não cresce. Um monte de empresa muito pequena,
um monte de empresa que não inova, e isso gera baixa competitividade, baixa produtividade. Óbvio que a gente pode ficar aqui anos discutindo o que gera uma coisa, o que gera outra, mas o que a gente percebe muito evidente é faltam empresas crescendo no Brasil. A gente tem pelo menos um time de empresas médias no Brasil que é completamente inexistente. E aí tem vários motivos para a gente olhar, né? Tem o lado da produtividade. Na prática, o que nós estamos querendo dizer com esse gráfico aqui é que, infelizmente, empreendedorismo no Brasil não é feito com destruição criativa. Então, a gente não é um país de empreendedores inovadores que rompem a forma como o setor está estruturado, as barreiras, etc. E a gente precisa trabalhar nisso para conseguir avançar em níveis de produtividade. A gente tem um problema enorme. Às vezes a gente adora culpar o governo, a sociedade, e a gente tem razão em culpar, mas a gente tem um desafio enorme como país, educação, cultura de empreendedorismo. A gente é um país de empreendedores que não querem crescer. O gráfico da direita ele mostra muito claramente isso. O Brasil é um país cheio de empreendedores que não inovam e não crescem. Receita para não dar certo é isso daqui. Então, enquanto a gente não conseguir romper essa barreira, deixar de lado a proteção e passar a olhar com um pouco mais de carinho e cuidado o que a gente precisa fazer para que os empreendedores possam, de fato, crescer, a gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai continuar sendo um país de empreendedores medíocres, que é o que a gente, infelizmente, ainda tem no Brasil. Desafio super importante que a gente tem para romper, que é o ambiente de negócios. A gente, infelizmente, opera num país que ele é todo estruturado para que a empresa não cresça, seja pelo dado do Doing Business, seja pela forma como a gente se estruturou do ponto de vista de legislação, lobby de política pública, etc. Parece que a gente tem políticas públicas muito bem estruturadas para micro e pequena empresa no Brasil, o que é um fato, e tem que ser reconhecido e valorizado. Parece que a gente tem uma atenção especial do Estado brasileiro para grandes corporações. Parece que o Estado brasileiro não entendeu que as empresas precisam passar de micro para pequena, de pequena para média, de média para grande. Então, a gente não pode criar um sistema que puna o empreendedor nesse processo. Como é que a gente enfrenta esse problema? E estou chegando no final da minha apresentação. A gente tem um estudo chamado Índice de Cidades Empreendedoras, que a gente lançou no ano de 2014, analisa 32 cidades brasileiras. A gente olha, como disse o Daniel na apresentação dele, a gente olha 7 determinantes. Não tem bala de prata para estimular empreendedorismo no Brasil, a gente tem que olhar para tudo. Não adianta eu ser um país que não olha para a educação e achar que o empreendedor brasileiro vai ser competitivo. Assim como não adianta eu querer que o empreendedor seja protegido lá no começo, quando ele está no começo da sua trajetória, pelo Simples, e esse mesmo empreendedor, quando ele cresce a 2, 3 dígitos, como alguns desses caras têm crescido, ele cai do Simples para a zona tributária e regulatória absoluta, com uma empresa completamente desestruturada. E esses determinantes, que vão de ambiente regulatório, acesso a capital, até cultura empreendedora, um pouco do que o Daniel falou também, o que a gente percebeu aqui na prática no Brasil é que parece que tem um galho bem baixo da árvore, que a gente é muito ruim como país, que é o de ambiente regulatório. A burocracia é tremenda, parece que os processos de simplificação são muito mais fáceis, aparentemente, de serem executados, mas que não estão na agenda, porque a gente ainda vive uma lógica de política pública que prefere cortar uma fita, inaugurar um parque tecnológico, fazer alguma iniciativa concreta de prédio, de inauguração de iniciativa, instalação física, quando a gente não olha, se você perguntar para a imensa maioria dos empreendedores, todos vão dizer: por favor, simplifica a regra, e depois que simplificar, para de mudar, porque a minha vida não pode ser essa loucura de ficar que nem biruta de aeroporto, tentando entender para onde vai o vento. Então, a gente tem focado um pouco mais no ambiente regulatório, a gente tem percebido, com o índice de cidades, que a gente tem um enorme espaço para desenvolvimento desse ecossistema empreendedor no Brasil.
E, felizmente, a gente tem visto iniciativas acontecendo que vão na direção de provocar mudanças importantes na lógica como esses ambientes estão se organizando. A gente tem uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, chamada Simplificar, que tem reduzido, ainda trabalho a ser feito, mas tem reduzido a burocracia para a obtenção de alvarás, licenças, etc., para empreendedores. Aqui na cidade de São Paulo, o prefeito João Dória lançou, no início do mandato dele, um programa chamado Empreenda Fácil, que tem também já conquistado números expressivos de redução de prazo para a obtenção de licenças, ainda tem trabalho a fazer. E o Eisenberg mencionou o Scale Up Rio, que é um movimento que a gente faz parte, junto com o SEBRAE e com outras entidades do Rio de Janeiro, para provocar o ecossistema como um todo. Enfim, eu estou com o tempo super estourado, mas eu queria finalizar com uma mensagem que é a seguinte: a gente tem um país maravilhoso, cheio de empreendedores dispostos a fazer a diferença, mas enquanto a gente não abrir o olho para o tamanho do problema que a gente tem, para o tamanho do buraco que a gente enfrenta de verdade, tanto do ponto de vista de incapacidade de crescimento, que começa no empreendedor e termina no ambiente de negócios, um modelo absolutamente viciado, onde a gente ainda encontra espaço para corrupção, para venda de facilidade por parte do agente público, para tentativa de tentar ganhar alguma vantagem se protegendo ou tentando sacanear o concorrente. A gente não vai conseguir ter um ambiente de negócio sólido. Esse sonho que a gente tem como organização de um dia poder ter um ecossistema sólido o suficiente para fechar vai demorar muito. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa jogar mais luz sobre o crescimento das empresas, a gente precisa entender e discutir mais como país por que as empresas brasileiras não crescem, por que os empreendedores brasileiros não têm ambição, por que eles inovam muito pouco. E eu acho que cada vez mais pedir menos favor e começar a exigir coisas que são absolutamente simples. Simplificação de processos, regras do jogo claras, acesso a gente boa para que a gente possa investir como empreendedores, acesso a capital de forma desburocratizada, para que a gente possa, como empreendedores, cumprir o nosso papel de transformação e permitir que a gente tenha um país mais desenvolvido e menos desigual. Tá bom? Era isso que eu queria dizer. Está aqui meu e-mail. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.